Ok, então voltando aqui para finalizarmos mais essa etapa dessa aula, né? Já que na última o tempo encerrou antes da gente completar, né? Então, voltando aqui, resumidamente, você pode considerar que a atitude filosófica questiona o que é pensar, falar e agir. A atitude filosófica está atrelada ao o que é, ao como é e ao porquê é. Tudo com base no mundo, essência, significação, estrutura e origem de todas as coisas. Ainda aqui no slide, já a reflexão filosófica, lá nós falamos da atitude filosófica. Aqui a reflexão filosófica remete a questionamentos como porquê e o porquê, o que, né? Relacionados aos pensamentos do sujeito no ato da reflexão. Capacidade, finalidade humana para conhecer e agir. Então, voltando, frisando aqui, a atitude filosófica questiona o que é pensar, falar e agir. Ela vai no ponto da essência, da significação, estrutura e origem de todas as coisas. E a reflexão filosófica remete ao questionamento como porquê e o que se relaciona aos pensamentos do sujeito no ato da reflexão. Por que eu fiz aquilo? O que é aquilo, né? É a capacidade, é a finalidade humana para conhecer e agir, certo? E, além disso, nós que estamos estudando, né, sobre filosofia, quem estuda sobre filosofia, também deve compreender os significados relativos aos argumentos, porque, de acordo com a afirmativa de justificação, um filósofo, ele normalmente justifica uma alegação remetendo a um argumento, né? Então, sempre o filósofo, ele tem um argumento para justificar aquela determinada ação. E lembrando que dentro da filosofia o argumento ele nada tem a ver com discordância ou briga, né? Ele simplesmente vai justificar, ele vai ter os seus argumentos para justificar aquela determinada situação, né? Aquela determinada alegação, tá bom? Então, de acordo com a definição filosófica padrão, né, usual, um argumento é um conjunto de alegações, uma das quais é a conclusão. Uma dessas alegações é a conclusão. As outras alegações, elas são as premissas oferecidas para dar suporte à conclusão, né, que pode ser premissas que são afirmadas pela pessoa que está propondo o argumento para tornar o argumento muito provável ou até mesmo garantir que a conclusão ela é verdadeira, né? Então, a ideia principal relacionada a um argumento filosófico diz respeito à justificação de uma alegação, ou seja, é preciso estabelecer premissas para evidenciar que a conclusão do argumento ela realmente existe, ela realmente é verdadeira. Assim, determinados argumentos podem ser considerados argumentos dedutivos válidos, os quais estão relacionados aos argumentos cujas premissas, se verdadeiras, garantem a verdade da conclusão, tá? E também existe, né, o conceito de argumento inválido, né?
ou seja, o argumento que ele não condiz com a suposição, que a conclusão dele é totalmente diferente do que o indivíduo supôs lá no início, certo? Então, tem o argumento dedutivo válido, que a conclusão vai de acordo com aquilo que o indivíduo propôs, e tem o inválido, que a conclusão ou suposição é totalmente diferente. A conclusão é diferente da suposição, aliás. Então, vamos aqui para o próximo slide. Os elementos inerentes da filosofia estão relacionados numa essência teórica, o que não significa que essa essência esteja definida como uma doutrina ou saber acabado, né? Então, como eu disse no início, para Platão, a primeira virtude do filósofo é admirar-se, né? Nesse sentido, o termo admiração se trata da condição relacionada à problematização, né? Então, eu me admirei daquilo, eu me espantei com aquilo ali. Então, aquilo para mim já virou a problematização que eu tenho que buscar respostas para resolver, certo? Então, a filosofia não é tida como dona da verdade. Isso nas palavras de Platão. E sim como propulsora da busca por essa verdade, tá? A argumentação, tá aí no slide para vocês, se evidencia bastante complexa, né? Se mostra bastante complexa. Para haver um bom argumento, duas coisas são essenciais. O argumento tem de ser válido e as suas premissas precisam ser verdadeiras, ou seja, está de acordo com a conclusão. Além disso, também tem a questão de que o argumento ele ainda pode ser ruim, né? Ainda que as premissas e a conclusão sejam verdadeiras, mas o argumento ele é ruim. A capacidade de persuasão do indivíduo não é tão eficaz, né? Então, a gente pode dizer que a complexidade de todos esses aspectos permite que você, que está estudando aqui filosofia, perceba que a filosofia deve ser encarada como uma disciplina formadora, né? Então, aí já vê aí um nexo com a educação, né? Ela contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais, pois está extremamente relacionada com o entendimento significativo e crítico do mundo e da cultura, tá? Vamos aqui para o slide. A filosofia é uma atitude consolidada a partir de uma concepção de pensar e refletir constantemente. Assim, é considerada a partir de um pensamento instituinte, já que questiona, interroga o saber, o conhecimento instituído. Para o filósofo, a teoria não corresponde a um saber abstrato. Então, a filosofia não está encarregada de fazer juízos de valor, certo? Contrariando as ações da ciência, tá? O processo de filosofar parte das reflexões acerca realmente das experiências vivenciadas pelo homem, evoluindo as suas constatações com base também no que deveriam ser tais experiências. E, além disso, esse processo busca identificar como são as ações, ou seja, julgar o valor da ação, objetivando extrair o seu significado. Então, para que a gente possa
é compreender a relação entre as premissas e inquietudes dos filósofos e a educação, nessa relação entre eles, a gente deve conhecer primeiro aqui o conceito de educação e os elementos filosóficos que constituem esse conceito de educação, especialmente no que se refere à sua relação com o conceito de cultura, né? Dentro de uma perspectiva também filosófica. Então, vamos lá ver esse conceito dentro dessa perspectiva filosófica. Em geral, o termo educação designa a transmissão e o aprendizado das técnicas culturais. Essas são as técnicas de uso, produção e comportamento por meio das quais os homens satisfazem as suas necessidades, protegem-se contra a hostilidade do ambiente físico e biológico e trabalham em conjunto, de modo mais ou menos ordenado e pacífico. Continuando, o conjunto dessas técnicas se chama cultura e uma sociedade humana não pode conviver se a sua cultura não for transmitida de uma geração para outra. É aí que entra a educação, denominação das modalidades ou formas de realizar ou garantir essa transmissão. Então, a gente pode considerar ainda que a filosofia ela é necessária, pois por meio da reflexão ela dá ao homem mais de uma perspectiva e vai além da dimensão relacionada ao agir imediato em que o homem prático ele se encontra ali submerso, né, mergulhado. Então, para concluir aqui, a filosofia ela permite a transcendência humana, ou seja, corresponde à capacidade do homem de superar o cenário que está posto ali para ele, né? Com isso, o ser humano se apresenta como um ser de projeto. Por que ele é um ser de projeto? Porque vai construindo o seu destino por meio da liberdade, realmente, que ele tem para isso, certo? E o distanciamento é justamente o que provoca a aproximação maior do homem com a vida. Com isso vai o quê? Oportunizando a evolução e principalmente rompendo com a estagnação, né? Vai fazendo com que o homem ele busque sempre mais, né? Instigando o homem a buscar sempre mais, certo? Então a gente termina essa primeira etapa aqui do estudo da filosofia e educação, tá? Eu vou passar agora uma atividade para vocês.